O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui na nossa capela de oração, você que em casa reza conosco nesta manhã, neste nosso finalzinho de semana, início da quaresma, rezando, pedindo esta graça da conversão. Como é difícil, né? A gente fala muito de conversão, todo mundo, né? A gente lá no programa hoje recebeu conversão do mundo inteiro. A gente fala isso toda hora, não é? A gente pede conversão para os outros todo momento. Mas e a minha conversão? O coração da liturgia de hoje não é o chamado de Mateus. Não é? Dizia lá no nosso programa, a gente rezou isso no tempo comum, onde o chamado era importante. Jesus que passa e vai chamando, como chamou Pedro, Tiago, João, André, como chamou Mateus e tantos outros, né? Aqui ainda Levi, como no nome seu originário, depois passa a se chamar Mateus. Jesus passa e vai chamando, mas hoje o coração da liturgia não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Se a gente já é justo, santo, não precisa mexer em nada na nossa vida, a quaresma não é para nós, não é para você. Mas se você precisa da conversão, e a necessidade da conversão é diária, a quaresma é para nós. Para nós que precisamos mudar algumas coisas na nossa vida. Para nós que precisamos de fato ter Jesus como centro da nossa vida. O Senhor precisa ser, Ele precisa ser a razão da nossa vida. O Evangelho de hoje mostra Jesus que passa, vê Levi, Mateus, chama e ele vai vai com Jesus. Aceita o chamado do Senhor, levanta-se e parte. Não é? São três atitudes daquele que quer mudar de vida. Aceitar, levantar e partir. São três atitudes daquele que tem ou que se coloca na disposição de fazer o caminho com o Senhor, porque agora deixa aquilo que vivia. E aqui na conversão, minha gente, é importante, não é o que eu era, mas é o que eu sou e serei a partir deste encontro com o Senhor. Jesus, quando chama Levi, que será Mateus, não é? O chamar-se Mateus, não é importante o que Mateus era, mas é importante o que Mateus vai ser a partir de agora, a partir deste chamado, a partir deste encontro com Jesus. E é um encontro que modifica a sua vida, não é? Mateus, então, deixa o que fazia para estar com o Senhor, tanto que chama os seus amigos e chama Jesus para um jantar, não é? Depois daquele fato, quando Mateus aceita, quando Levi aceita o convite, quando deixa tudo, quando vai com Jesus, quando aceita ser dele, quando Cristo passa a ser o centro então da sua vida, não mais aquilo que ele fazia, sabemos a realidade dos cobradores de impostos no tempo de Jesus, quer que a mesma experiência de fé que ele teve, outros possam ter. Mesmo que naquela situação, os que estão com Jesus não são os melhores. Pensemos, eu que vou à igreja, ou eu que sou padre, você que é de comunidade,
não é? Se você tivesse nesta realidade com Levi, se você chamasse alguém para jantar, quem é que você chamaria? Ou se você visse alguém, por exemplo, o padre indo almoçar na casa de alguém, você poderia dizer, mas o padre, oxe, não é? Será que o padre conhece aquela pessoa onde ele está entrando? Eu já passei muitas situações dessas na minha vida de padre. Às vezes você convida, já até citei isso aqui, convida alguém para ser ministro, a pessoa fala assim, ô seu padre, o senhor sabe quem é essa pessoa? O senhor está chegando na paróquia agora, talvez o senhor não conhece. Não é? Como se eu ou todo mundo fosse perfeito para... E Jesus vai dizer, eu não vim chamar o perfeito, se você já é, ótimo, maravilha, glória a Deus por isso, mas vim chamar os pecadores. Não é? Quando as pessoas falavam de Levi, com certeza olhavam para Levi dizendo, opa, você conhece Levi? Sabe quem é Levi? Como esses fariseus que estão aí, porque sempre tem aqueles de plantão, que adoram viver em função da vida dos outros, que adoram viver em função do que os outros estão fazendo, não é? São aqueles que não saem de rede social para ver onde o outro está, onde foi, olha fulano, você viu fulano? Os fariseus que estão ali no evangelho estão olhando, e veja que Lucas, não é nem Mateus o autor do evangelista hoje, mas Lucas diz, eles murmuram, dizendo, por que vocês comem com esse povo? Por que vocês se encontram com eles? Por que vocês estão à mesa com eles? Não sabe que eles não são gente boa? Não sabe que eles não são dignos da presença de vocês? Não sabe que eles são pecadores? Que beleza, não é? Como tem gente que adora a fazer o exame de consciência por nós. Como tem gente que adora ajudar a gente a ver os nossos pecados. Como que é bom isso, não é? Pessoas que olham sempre com o dedinho assim, apontando, não é? Ele não é bom, ele não presta, ele é ruim, ele não se salvará, ele não pode vir aqui, ele não pode fazer isso. Não é? Só que a conversão, ela não é uma dinâmica para os outros em primeiro lugar. A conversão é uma dinâmica pessoal. Eu preciso fazer essa experiência do Senhor. Eu preciso reconhecer a minha vida, o Senhor presente na minha vida. Eu preciso ter consciência da minha fragilidade, da minha humanidade, do meu pecado. Eu preciso viver este encontro com o Senhor cada dia, para que Ele me ajude a ser melhor, a consertar algumas coisas na minha vida, que vai me ajudar a ser melhor com os outros. Quando a gente se ocupa de sempre olhar o outro, a gente se esquece de olhar para a gente, e a gente continua do mesmo jeito. Veja o que o profeta Isaías diz hoje na primeira leitura, não é? Se, condição, quer fazer o caminho, tem condição. Se destruires os teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente, se prestares socorro a todo necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura nas trevas será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Veja, a graça acontece quando a gente faz a disposição, e aqui quando eu falo gente, não é o mundo, como eu dizia lá no nosso programa agora, né? A gente tem essa, eu não gosto muito dessa generalização, o mundo precisa de conversão, o mundo precisa se, o mundo é vocês, eu não. O primeiro ouvido que está ouvindo aqui é o meu. Eu preciso. Porque se eu me converto, porque se eu mudo de vida, porque se eu sou uma pessoa melhor, mais cristã, mais santa, tudo que está à minha volta e todos que estão à minha volta, consequentemente, também o farão. É isso que Mateus quis fazer quando dá esse jantar para Jesus e os outros seus amigos, que também são cobradores de impostos. Chama eles para dizer, olha, minha vida é diferente. Não é? A sua pode ser também. Abra o seu coração para o Senhor.
Mas às vezes a gente se esquece disso, né? Por isso que Isaías termina a leitura dizendo, olha, o que é mais importante para você? Porque às vezes a gente fala que é cristão, mas aí tem dificuldade para ir na igreja, tem dificuldade para ir para a missa, tem dificuldade para se confessar. Sempre quando alguém me encontra na rua, fala assim, ai padre, foi bom encontrar o senhor. Ai, o senhor sabe que eu preciso me confessar. Não precisa nada, para com isso. Se você precisasse mesmo, você já tinha ido lá na igreja. É como quando você está com vontade de comer um macarrão, abre o armário e não tem macarrão. Você faz o quê? Ai, eu precisaria comer esse macarrão. Ai, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Ou você vai no mercado buscar o macarrão, ou você vai ficar com a vontade a vida inteira. Se eu preciso, mas não tomo atitude, minha vida não muda. Desculpa, Isaías diz o quê? Se não puseres o pé, porque sabe, no Antigo Testamento, o sábado é o dia sagrado, não é? Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratardes de negócios no dia santo, se considerares o sábado o teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado as atividades, negócios, conversações, então tu te deleitarás no Senhor. Nós somos cristãos católicos aqui. Existe dia santo hoje? Não existe. É hipocrisia a gente falar que domingo é dia santo. A gente aprende na catequese isso, né? Guardar o dia consagrado, né? Domingos de festas, não é? A gente aprende lá, decora, porque a catequista pede que a gente faz prova. Tem que decorar o mandamento. Aí a gente, palhaço, decora e depois fica só no decoreba, né? Porque ninguém guarda nada. Nossa, padre, hoje eu não posso ir na missa porque eu preciso ganhar dinheiro, preciso trabalhar hoje. Não existe dia santo. Quando eu vou à missa? Quando sobra um tempo. Se eu tiver uma festa, um compromisso, um negócio lá para fazer, eu vou fazer. Então não existe ninguém convertido. A gente precisa da conversão. Deleitar-se, aproveitar, não é? Gozar daquela graça, do benefício, só o faremos se o Senhor for o meu Senhor, se aquele momento é consagrado a Ele, se aquele dia é dedicado a Ele. Senão não será. Não é? Senão não será. Eu me lembro, eu era seminarista ainda, né? E numa assembleia diocesana, alguém levantou no meio da assembleia, e nunca mais esqueci disso, e alguém disse assim, olha, a igreja deveria não exigir a gente ir na missa de domingo, porque hoje a nossa vida é tão corrida, que o domingo a gente vai se divertir, é o único dia que a gente tem do lazer, porque a gente trabalha a semana inteira, então a igreja devia, e eu sentado, eu era seminarista novo, e eu dizia, não acredito que eu estou ouvindo isso de um cristão católico, não é? Dizendo para a gente que qualquer dia que eu vou, está certo. Qualquer dia que eu vou, pode ser. Ou seja, tudo bem, não é o qualquer dia que eu vou, pode ser. Não é o Senhor o centro da minha vida mais. É o resto, tudo é o centro, menos o Senhor. Então percebam que eu tenho que olhar algumas coisas, e aí eu quero terminar com aquilo que rezamos no Salmo. Ensinai-nos, ou ensinai-me, os vossos caminhos, e na verdade andarei. Onde é que eu quero andar? Mateus faz a escolha. Quero andar no caminho do Senhor. Agora não sou mais Levi, mas sou Mateus. Não sou mais o cobrador de impostos, mas sou aquele que vai seguir o Senhor. É com Ele que eu quero caminhar. Não me importa mais o que eu era, importa agora o que eu vou ser a partir deste momento. Ser dele. E vou caminhar para Ele, no seu caminho de vida e de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.